tá nítido que os argumentos dela não têm coerência. Ela constrói narrativa, mas não vem com prova das coisas. E quando ela vê que ela foi pegando uma mentira, ela vai e joga uma cortina de fumaça pra gerar um outro assunto. Às vezes eu passava pra não ter que encontrar o Daniel na minha vida. Porque eu não esperava que ele fosse assim. Que absurdo. Eu não esperava. E eu tô muito mal e não tô à toa. A polêmica entre MC Daniel e Lorena Maria continua tomando conta das redes sociais e agora a treta foi para outro patamar. Depois de ouvir a Lorena continuar falando, chegou a vez do Daniel trazer a sua versão e também com direito a prints e tudo mais. Pois é, parece que o cancelamento de alguns shows pesou na conta do MC e ele decidiu falar. Só que a ex já respondeu de volta e a discussão segue a todo vapor. Mas as perguntas que ficam são: o que ele contou é verdade? O Falcão conseguiu se justificar? Ou foi só mais um tiro no pé? Eu sou o Marcelo Milos, fica aí que a gente vai te atualizar dessa treta no vídeo de hoje, tá? Depois da vinheta eu te conto. Dando uma recapitulada bem rápida, a Lorena Maria, ex do MC Daniel, resolveu expor algumas situações da época em que ainda estava com o cantor. Entre as revelações, ela afirmou que o ex com quem teve um filho teria traído ela, né, enquanto ela ainda estava grávida. Nós já fizemos um vídeo contando toda essa primeira parte da treta, mas depois de muito disse-me-disse, no dia 22 de dezembro, o funkeiro finalmente resolveu se pronunciar, oficialmente contando o lado dele da história. E é justamente a partir desse momento que começam as atualizações dessa treta. Pronunciamento de Daniel. Daniel apareceu de surpresa com um Reels de quase 13 minutos lá no Instagram, explicando a versão dele dos fatos, tudo seguindo uma ordem cronológica. Ele começa dizendo que tudo aconteceu rápido demais, o momento em que conheceu a Lorena, a gravidez, pouco tempo depois, os dois já morando juntos. Segundo ele, foi um intervalo muito curto para tantas coisas acontecerem. Daniel também afirma que os prints divulgados pela ex eram de julho e que na época em que se conheceram, os dois ainda estavam saindo com outras pessoas. Depois disso, Lorena acabou engravidando e só então eles decidiram tentar algo de verdade, assumir o relacionamento e oficializar essa relação. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas. E em julho, ela veio com a notícia de que estava grávida. No caso, a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali, da minha parte, no meu caso, eu fiquei muito feliz. Sempre deixei bem claro que meu sonho sempre foi ser pai. Não ser pai pra fingir que eu sou pai, não ser pai pra negar as coisas pro meu filho, que eu jamais faria isso. Mas sim pra exercer meu papel de pai, pra cuidar, pra amar, pra dar carinho, pra crescer, pra dar educação, pra estar junto. No caso, a gente não tinha um relacionamento. A gente, ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas. A gente não tinha nenhum combinado, nenhum pedido, nem da minha parte, nem da parte dela, de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo e fazia muito pouco tempo que a gente se conhecia em questão. O MC contou que sempre teve um sonho de ser pai, de construir uma família e tudo mais, e que foi justamente por isso que ele, em agosto, fez o pedido oficial para Lorena. Daniel afirma com todas as letras que essa suposta traição nunca existiu e, para sustentar isso, mostrou um print indicando que a conversa com outra garota que acabou sendo exposta era de junho, ou seja, de antes de ele estar oficialmente aí então com a Lorena. A gente buscou ter um relacionamento. Eu sempre brisei, sempre sonhei em casar, ter filho e tal, morar numa casa com a minha esposa, com meu filhote. Sempre tive esse sonho. Então, eu decidi tentar, depois de um tempo, mas isso aconteceu só em agosto. E aí, no caso, foi citada aí a traição, eu fiquei com a menina em junho. Eu tenho o print de todas as mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Ele contou que chegou sim a falar novamente com essa garota, mas garante que o contato foi por outros motivos, sem qualquer envolvimento ou relação entre eles. Daniel também afirmou que Lorena teria visto essa conversa ainda em janeiro, mas que acabou guardando o print ali, né? Possivelmente com más intenções, já que resolveu trazer o assunto à tona só agora, depois que os dois já tinham terminado. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali. Eu fiquei com a menina em junho. Eu comecei a namorar em agosto. Então eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano. E ela não terminou comigo. Ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás, né? E decidiu soltar agora em dezembro aí pra vocês. Mesmo a gente não estando junto já há 5, 6 meses aí. Atenção! Daniel também falou sobre as acusações envolvendo supostos pagamentos que não teriam sido feitos para o filho. Segundo ele, tudo teria começado por uma discordância em relação a não querer registrar as babás do Rio de Janeiro, que é onde tá ali a Lorena com o filho dele. As desavenças começaram quando foi me solicitado que eu registrasse as babás que trabalham na casa do Rio de Janeiro, quando na verdade eu remunero elas. Porém, não faz sentido que eu registre
as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo. Que eu não sei se elas estão sendo bem tratadas, eu não tenho um controle sobre faltas, sobre horários, sobre nada disso. Então, para eu me resguardar, todos os colaboradores da minha casa são registrados por mim. E quem trabalha na casa do Rio de Janeiro deve ser registrado por quem é responsável pela casa. Então, comercialmente, profissionalmente, quem trabalha com algum colaborador em casa entende que isso faz total sentido. Ele afirmou que está pagando tudo o que foi combinado, que tem comprovantes de cada pagamento e que se não tivesse cumprindo com as suas obrigações, provavelmente já estaria preso, porque pensão no Brasil dá uma cadeia, rapaz, dá uma cadeia. Sobre eu não pagar pensão pro meu filho e sobre eu negar fralda pro meu filho. Bom, isso nunca aconteceu. Acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão pro meu filho, eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente, de alguma forma. Então, eu nunca na vida eu vou negar nada pro meu filho, em hipótese alguma, porque ele não tem nada a ver. O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho. Durante todo esse tempo em que a gente se relacionou, eu sempre arquei com todas as despesas. Eu tenho os comprovantes de tudo. Então, água, luz, mercado, detetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando querendo me crescer ou ter mérito perante a isso, porque eu sei que isso é minha responsabilidade. A exposição e o afastamento da mãe. Sobre esse ponto, Daniel deixou claro que teve sim uma discussão com a mãe biológica de Lorena, depois do nascimento do Haas, mas que ficou apenas nisso. Ele também afirmou que nunca saiu contando para outras pessoas coisas que a Lorena teria dito a ele em confiança, rebatendo a acusação de que teria exposto assuntos que mexem até com o psicológico dela. E que eu expus traumas, gatilhos e coisas pessoais, pesadas, que a pessoa passou. Eu não dei entrevista em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não postei em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não falei com ninguém sobre isso em nenhum lugar. Então quem expôs isso foi a própria pessoa. O que aconteceu foi totalmente tirado de contexto, pois no caso a pessoa sempre me citou o meio que o que aconteceu, mas sem falar muito do assunto. Porém, era algo que eu sentia que tinha alguma dor dela ali perante a mãe biológica. Mas no dia em que o Haas nasceu em questão, meu filho nasceu, teve uma discussão acalorosa ali entre elas. Eu fiquei muito chateado, muito mexido com a situação. Afinal, eu tava com os nervos à flor da pele pelo fato do meu filho ter acabado de nascer. E aí, questão, eu entrei em contato com a mãe biológica dela e tive uma breve discussão ali, dizendo que ela não ia chegar perto da minha família, nem do meu filho, nem da minha noiva, em questão de que eu ia proteger a minha família a qualquer custo. Então eu tive esse contato com a mãe biológica dela. Após isso, eu não tive nenhum contato. Sobre a acusação de ficar indo atrás de pessoas do círculo social dela, Daniel disse que tudo foi tirado de contexto. Segundo ele, depois do último Exposed, pouco antes da gravação do vídeo, ele decidiu procurar algumas dessas pessoas apenas para tentar fazer com que alguém conseguisse convencê-lo a parar, já que toda essa exposição pública poderia acabar afetando o filho dos dois. Eu procurei a família dela, os amigos, para tentar amigavelmente, para a gente tentar conversar, porque eu vi que a comunicação com ela era algo muito difícil de conseguir se conectar e tentar algo saudável. Algumas pessoas do meu lado também tentaram conversar com ela para a gente deixar tudo em paz, em calma. A gente tentou através de advogados, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil, a comunicação ficou muito difícil e eu entrei em contato com a família dela justamente para isso, pois eu disse que eles precisavam de alguma forma tentar parar ela, pois ela não estava pensando no futuro do filho, no futuro dela. Se parar pra pensar de verdade assim, é meio vergonhosa toda essa exposição. E isso só faz mal para ambas as partes, e principalmente para uma criança que está no meio de tudo isso, que vai crescer e vai ver isso. Isso foi mal interpretado também e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição. Foi criada uma narrativa, uma inverdade, mais uma mentira, dizendo que eu expus coisas, que eu fui atrás de pessoas para expor, que eu quis cutucar feridas e gatilhos, quando na verdade quem expôs foi a própria pessoa. Nesse momento ele mostrou vários prints das conversas com essas pessoas e também de diálogos que seriam da própria Lorena falando sobre o filho e outros assuntos. Com base nesses prints fica até a impressão de que ela viaja um pouco, né? Mas calma, porque a moça ainda vai responder. A viagem à Jamaica. Lorena chegou a afirmar que o Daniel teria dito que ela foi se prostituir na Jamaica. Sim, dá pra ter uma noção do nível que essa briga chegou, né? O Daniel rebateu dizendo que isso é mentira e mais uma vez apresentou outros prints para tentar provar o que ele estava falando. Foi dito que eu insinuei que uma viagem que foi feita tinha uma terceira intenção, quando na verdade é mais uma mentira, pois eu tenho o print que eu apoiei a viagem, inclusive elogiei, brinquei, e que foi até perguntado para mim: está com ciúmes? Eu disse: não tenho ciúmes do que não é meu. Então não tem como eu insinuar e ficar incomodado e perseguir alguém que eu mesmo apoio a viagem dessa pessoa e que eu mesmo brinco e digo que eu não
tenho direito e não sinto ciúmes do que não é meu. Ele ainda disse que acabou até gostando da viagem, já que aproveitou esse período para poder ficar um tempo com o filho. O Daniel encerrou ali o pronunciamento afirmando que só quis esclarecer a verdade, entre outras coisas, né, e colocar um ponto final nessa história. Foi muito bom pra mim, pois eu consegui ter mais tempo com meu filho. Eu fiquei 7 dias com meu filho, pra mim foi maravilhoso isso. Eu consegui levar ele na natação, atualizar a caderneta de vacina, levar ele na pediatra, levar ele na minha avó, levar ele na minha tia, tomar um banho de piscina aqui com ele, ver ele brincando ali no lago, pegando os peixes. E era algo que eu tava precisando muito. A resposta de Lorena. Lorena não esperou nem a poeira baixar e já apareceu com a tréplica, né, contra o ex. É claro, ela veio armada de prints também, não é? Ela acusou Daniel de tentar silenciá-la, disse que ele a traiu mais de uma vez, afirmou que o funkeiro teria manipulado situações para poder desmoralizá-la, que tentou provocar conflitos com a família dela, que praticava abuso psicológico e por aí vai. Lorena afirmou que Daniel teria usado um trauma pessoal dela junto com a imprensa para se colocar no papel de vítima. Segundo ela, ele divulgou informações distorcidas e toda a exposição a deixou emocionalmente destruída a ponto de não conseguir trabalhar nem estudar. Ela também disse que a planilha de gastos apresentados pelo MC não seria referente ao filho, mas sim às despesas da casa que ele alugou para a própria família morar e que, além disso, ele ainda incluiu gastos feitos em São Paulo, sendo que ela mora no Rio. Segundo o que ela deu a entender, né, o Daniel seria então narcisista e jamais assumiria os próprios erros, sempre tentando fugir das responsabilidades e jogar a culpa nos outros. E aí, para reforçar isso, ela colocou mais prints em jogo, né, envolvendo supostas contas tanto da casa quanto da babá. Além disso, ela ainda divulgou um print que seria do pai do Daniel, tentando puxar assuntos sobre a infância dela. Só que Lorena foi além, ela também divulgou áudios e ligações em que aparece pedindo para pessoas próximas a ele tentarem fazê-lo parar com o que ela chama de desrespeito. Fundo do meu coração, e eu como pai, e pela experiência que eu tenho, que eu tive, né, porque eu passei por algo parecido, eu vou chamar a atenção e vou falar com ele, falar: ô Daniel, você tá louco na cabeça de você fazer isso com a Lorena? Não é, eu não vou nem escutar o que ele tem para me dizer. Eu vou falar as coisas. E aí cabe a ele de querer pagar para ver ou não, né? O resultado final, que já está errando, que não é para ser assim. Ela ainda disse que o Daniel zombou do passado dela e que só está expondo isso agora justamente porque confiou a própria história a ele e acabou se sentindo machucada por isso. Às vezes eu passava para não ter que encontrar o Daniel na minha vida, porque eu não esperava que ele fosse assim. Que absurdo. Eu não esperava. E eu tô muito mal e não tô à toa. Segundo Lorena, ela pediu ajuda por muito tempo e nunca teve retorno, inclusive afirmou que só apareceu defendendo o Daniel porque ele é pai do filho dela. Ela também disse que foi traída porque mesmo o namoro só ter aparecido na mídia ali pelo meio de agosto, no dia 4, data em que existiriam mensagens dele com outra menina, Daniel já prometia casamento, família e tudo mais, dizendo que não ficava com mais ninguém, que eles iriam viajar, onde tudo seria oficializado. Segundo Lorena, Daniel ainda não se protegia, se é que vocês me entendem, colocando tanto ela quanto o bebê em risco. Respostas e mais respostas. A partir daí virou guerra, né? Depois de ouvir a tréplica, o Daniel pediu o direito de resposta, reapareceu nos stories, mostrando que, segundo ele, seria Lorena forjando a voz do pai dele e tentando montar uma conversa falsa com uma garota de programa. Ele também repostou uma conversa com a mãe dela, em que chega até a pedir desculpas por não ter ouvido a versão dela antes e coisas do tipo. Bom, tá nítido que os argumentos dela não têm coerência. Ela constrói narrativa, mas não vem com prova das coisas. E quando ela vê que ela foi pega na mentira, ela vai e joga uma cortina de fumaça pra gerar um outro assunto. Já a Lorena rebateu o que o Daniel disse, contestou ali o print que seria dela tentando forjar conversas e ainda desafiou ele a postar uma gravação de tela. Daniel voltou a rebater e dessa vez publicou a gravação de tela que a Lorena havia desafiado ele a mostrar. E a Lorena rebateu mais uma vez, enfim, confusão geral do caramba, né? É até difícil de entender, dizendo que ele teria usado o ChatGPT para montar aquilo. Depois disso, Lorena postou vários outros stories e chamou ele de narcisista de novo. Eu me defender do que você tá fazendo é querer aparecer? Por que a mulher nunca pode se defender? E os homens que defendem, os amigos e tal, que eu vejo, são tudo igual, gente, são pior. Postou áudio do pai de Daniel falando sobre o abuso com a irmã dela. Você vendeu a virgindade dela para um grego da praia. Você aceitava dinheiro dos caras da favela para ele na sua casa tocar nela. Você deixava seu namorado abusar dela o tempo todo. Ela contou essas 3 versões. Olha isso que você tentou fazer. E você vai tentar de todas as formas sair dessa situação. Mas Deus existe, meu amor, e vai pesar sobre você.
Ela disse que não entendeu a gravação que ele postou envolvendo a suposta garota de programa e que afirmou que está recebendo informações de que essas provas seriam falsas, criadas por ele. Detalhe, já chegou aqui a informação e as provas da IA que ele está fazendo, que ele fez com o print, e agora, daqui a pouco, ele vai soltar uma IA de gravação de tela, que já chegou em mim antes dele soltar. Entendeu? Já chegou em mim antes dele soltar. Lorena também postou prints que, segundo ela, mostram que Daniel estaria sim enchendo a paciência da mãe dela. Além disso, divulgou um print da menina que Daniel e a família teriam prometido um pix em troca de informações sobre a infância da Lorena. Olha pra você ver onde é que tá caminhando essa guerra, cara. Coisa triste, né? Ela até repostou uma postagem lá que uma pessoa fala que as imagens dos prints que o Daniel tava mostrando ali nos stories, tava a fotinha dela ali no WhatsApp, tava diferente em cada print, né? Assim, coisinha pouca diferente, porque isso seria então montado com alguma IA, alguma coisa, e aí a IA, conforme foi mudando os prints, a fotinha da Lorena lá do WhatsApp mudou um pouquinho, sabe? Ficou um pouquinho mais distante, mudou um pouquinho de ângulo, coisa pouca e de longe não dá pra você perceber muito bem. Mas aí, enfim, fica aí, dá uma olhada aí, vê se faz sentido isso. Mas o último post de Lorena foi mais sério, tá? A gente já sabia que ela iria atrás de justiça e agora é oficial, o boletim de ocorrência tá feito aí, relacionado a injúria, difamação, ameaça e falsa identidade. Já o Daniel não falou mais nada após a gravação de tela que postou, pelo menos até agora, onde tá sendo gravado esse vídeo, não sei se até a hora de editar já tem coisa nova. Olha, eu só sei que a noite, segunda pra terça, foi bem movimentada pra ambos os lados, tá? Agora, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, eu não faço ideia. Eu prefiro aqui, por enquanto, me abster. Mas aí, comenta o que você acha dessa treta. Só se fala nisso aqui na rua de casa, né? Até o próximo vídeo. Tchau.